Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 22. Marcos, capítulo 15, versículo de número 22. Enquanto os irmãos procuram, eu louvo a Deus por esta oportunidade. É sempre um prazer e uma honra estar congregando com vocês. Deus abençoe a vida do meu amigo e pastor presidente Adilson Almeida, pastora Raquel, por ter nos recebido, sempre tem ido lá compartilhar conosco, participar conosco dos nossos cultos, e a gente fica muito feliz com isso, né? Os atuais vice-presidentes aqui da sede, presbítero Joel, missionária Valdinéia, que Deus em Cristo abençoe poderosamente, amém, irmãos? Viemos no sábado à tarde da cidade de Canavieiras, chegamos aqui já à noite, desembarcamos aqui na sede e fomos participar da festa ali em Floresta Azul. E a minha esposa não pôde estar presente porque ela passa muito mal de enjoo na estrada e não conseguiu chegar, irmãos. A minha sogra mora na cidade de Itabuna e aí nós desembarcamos ela lá e seguimos viagem aqui para a cidade de Ibicaraí. Deus abençoe a todos os obreiros, pastor Moab, que Deus em Cristo abençoe. Fica de pé aí mais uma vez os irmãos que vieram conosco, os obreiros ali de Canavieiras. Era para estar no seminário, não foi possível, na convenção também não, mas dessa vez Deus, Ele proporcionou essa oportunidade de estarmos aqui. Presbítero Braz, presbítero Lázaro, missionário Renan, está ali. A Dani Macedo, que é a esposa do missionário Renan, faz assim com a mão. E a missionária Mônica, que é a esposa do presbítero Lázaro. Estou bem acompanhado, irmãos. O meu coração está saltitando de alegria. Eu disse para o meu pastor, eu estou muito feliz, porque eu estou bem acompanhado, que são pessoas que têm se dedicado de uma forma extraordinária na obra para nos ajudar. Enquanto eles estavam tendo oportunidade, eu disse para Jesus, eu falei: Senhor, muito obrigado, porque são pessoas que no dia que eu não puder andar, são pessoas que têm coragem de me carregar no colo. Glória a Jesus. Meu pastor Amiraldo, tivemos lá ontem, que festa linda, viu? Parabéns, foi forte, foi lindo. Glória a Jesus, tudo para a honra e a glória de Jesus, amém? Os irmãos estavam curiosos para conhecer, falei: então vamos lá. Chegamos cansados, mas mesmo assim chegamos lá 8 horas, 8 e pouco. Não, nós vamos sim, nem que saiba na hora da bênção, que o grande amor de Deus, a gente chega lá, amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 15, versículo 22. Não vou demorar, porque ainda tem a celebração da Santa Ceia do Senhor. Os que encontraram, por gentileza, por um minuto, fica de pé. Marcos capítulo de número 15, versículo de número 22. Já ao término do culto, vamos estar já retornando, irmãos, e já rogamos a oração dos irmãos em nosso favor. Marcos capítulo 15, versículo 22. Quem já encontrou, diga amém. Vamos ler. Diz assim: e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Eu vou repetir: e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Pode sentar glorificando e bendizendo o nome de Jesus. Queridos irmãos, é impossível eu pregar esta mensagem, ou fazer exposição desse texto, sem antes que eu tenha que falar do maior personagem da Bíblia, ou do Novo Testamento, aquele que foi enviado, aleluia, que se despiu da sua glória, da sua coroa real, por um negócio chamado
graça a ser manifestada. Lembrar desse personagem é lembrar de Jesus. E algumas coisas irão marcar o ministério de Jesus. O ministério de Jesus não foi marcado apenas por milagres, porque milagres até profetas realizaram no Antigo Testamento. Realizar milagre desde o Antigo Testamento era uma especialidade de Deus. Encher os profetas de ousadia, de autoridade do seu Espírito. Afinal de contas, entendemos que o Espírito de Deus se manifestava em 4 classes de pessoas no Antigo Testamento. O primeiro era na vida de reis, o segundo de profetas, o terceiro de sacerdote e quarto, em algumas vezes, na vida dos juízes. Falar de milagres é lembrar de alguns profetas que, por fazer milagres ou por liberar uma palavra, que aconteceria milagre e Deus cumprir com a promessa e cumprir com a sua palavra. Mas não foi milagres que apenas marcou o ministério de Jesus. Olha aqui para mim, uma das coisas que mais marcaram o ministério de Jesus, eu me lembro que por 2 vezes, ele convida os seus discípulos a entrarem dentro de um barco. A primeira vez ele diz o seguinte: enquanto eu despeço as multidões, porque ele mesmo, segundo a Bíblia, vai dividir a multidão em 3 partes. E ele diz: enquanto eu despeço a multidão, Mateus capítulo 14, aleluia, vocês entram dentro do barco, porque eu preciso subir ao monte para orar. Eu preciso de intimidade maior com o meu Pai. Os discípulos entram dentro do barco, e a Bíblia diz que na 4ª vigília da noite, vai vir um vento forte e uma tempestade, que os discípulos vão ficar assustados. Sabe o que me deixa extasiado aqui, pastores? É que quem está dentro do barco tem experiência em enfrentar vento. Quem está dentro do barco tem experiência em enfrentar mar bravio. Só que aqui há uma situação que vai criar medo. Eu vou repetir: vai haver uma situação que vai gerar um medo de dentro para fora na vida dos discípulos. Só que tem uma vantagem aqui. Sabe qual é a vantagem? É que Jesus está no monte orando. Se você estiver na beira de uma praia, hoje eu moro em uma cidade no litorâneo, uma cidade praiana, e quando um barquinho ele vai para o meio do mar, é impossível você enxergar ele na beira da praia. Se você subir em um mais alto monte, às vezes você não consegue enxergar um barquinho ou um barco de pescador no meio do mar. Só que em Mateus capítulo 14, a Bíblia diz que de cima do monte, Jesus ainda avistava o barco daqueles discípulos. Olha aqui para mim, Jesus ele não virou as costas para a sua situação. Jesus ele não deixou de ver o teu sofrimento. E eu venho com autoridade de Espírito para te dizer: não importa a distância, o teu barco ainda está no radar de Jesus. Ele ainda não perdeu o teu barco e a tua situação de vista. Glória a Jesus. Milagres não marcaram totalmente o ministério de Jesus. Glória a Jesus. A Bíblia diz que ele vem andando por cima das águas. Os discípulos ficam assustados, achando que era um fantasma. Eu fecho a minha Bíblia e já caminho para encerrar. Na segunda, já foi dito aqui que ele dormia no fundo do barco, e o vento e a tempestade se levanta. Aqui uma das coisas que mais vai marcar o ministério de Jesus, porque quem está dentro do barco já viu Jesus curar. Quem está dentro do barco aqui já viu Jesus libertar.
Quem está dentro do barco já viu Jesus transformar, já viu Jesus, aleluia, pregar e ensinar com autoridade de espírito. Só que diante do vento e da tempestade, quando Jesus acalma, aqueles homens ainda não conheciam um Jesus. Que tipo de Jesus que eles não conheciam, pastor? Um Jesus do sobrenatural. Eu vou repetir, eles passaram a conhecer naquele dia a primeira coisa que mais vai marcar o ministério de Jesus: o Jesus do sobrenatural. Porque curas, aleluia, é natural, porque um médico consegue receitar um medicamento, talvez um remédio ou a sabedoria da medicina não consegue a eficácia da cura, mas existe um controle e um tratamento. Só que o Jesus do sobrenatural, ele vai além daquilo que podemos imaginar, ele vai além da sabedoria da medicina, ele vai além do psicológico e da visão humana. E quando Jesus ele ouve a situação dentro do barco, ele toma 3 atitudes. A primeira, ele se levanta. Oh glória, Jesus, ele vai se levantar, não vai ficar do mesmo jeito. A segunda, ele toma a dianteira do barco, porque ele é especialista. Quando parece que estamos perdendo, quando parece que vamos morrer na guerra, quando parece que o ministério vai acabar, vai ser destruído, é a hora que ele se levanta e toma a frente. Aleluia. A terceira, ele estende as mãos e determina: calma-te o vento, acalma-te tempestade. E os discípulos dizem: mas que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Levanta a mão direita para cima, que eu quero liberar uma palavra profética. Hoje é noite de provar do Deus do sobrenatural. Talvez você já provou do natural, daquilo que até o homem pode fazer, mas hoje eu venho como profeta para lhe dizer: se prepare para montar nas asas do sobrenatural. Olha aqui para mim, controlar aquele barco na primeira vez era natural, orientar os discípulos era natural, mas acalmar vento e tempestade, eu vejo Jesus dizendo: fica atento, aleluia, porque quem tomou a frente desse barco é o Deus do sobrenatural. Quem pode adorar o Senhor nesta noite? Primeira coisa que marca o ministério de Jesus. E eu acho lindo isso, porque nada até então tinha surpreendido os discípulos. Os discípulos não se surpreendeu quando Jesus curou. Os discípulos, pastor Moab, não se surpreendeu quando Jesus libertou. Não surpreendeu quando Jesus ressuscitou, porque talvez para ele era natural. Mas um Deus que tem o poder e autoridade sobre o vento, o mar e a tempestade, só um Deus do sobrenatural para fazer isso. Glória a Jesus. Olha aqui para mim, a segunda coisa que vai marcar o ministério de Jesus. A Bíblia diz que por onde ele passava, uma multidão o acompanhava. Só que essa multidão, já foi dito aqui, que não ficava sem alimento. Sabe qual era o propósito de Jesus? Não era profetizar. Glória a Jesus. O primeiro propósito de Jesus aqui diante da multidão não era pregar. O primeiro propósito de Jesus aqui era ensinar. Pastor, por quê? Porque se eu quero fazer discípulos, o caminho de início, o ponto de partida é o ensinamento. Ninguém pode ensinar, ninguém pode pregar, ninguém pode profetizar, ninguém pode cantar, ninguém também apenas não pode cultuar se antes não aprender. Então Jesus, ele ensinava a multidão. Sabe por quê? Porque eu prego hoje, porque um dia eu sentei para aprender. Alguém um dia ensinava na igreja, e talvez eu olhava e dizia: nossa, quão chato é sentar para ouvir um ensinamento
uma escola bíblica dominical, mas quando eu olho para trás eu digo, vale a pena aprender e entender os ensinamentos do mestre, os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus ele coloca o propósito de ensino, a Bíblia diz que já está, segundo o contexto bíblico, já está no coração dele, só que sozinho não dá. A missão é tão grande, o propósito é tão grande, que é necessário ele escolher 12 seguidores. Quantos seguidores? Quantos seguidores? 12 seguidores para caminhar com ele, aprendendo com Jesus, caminhando com Jesus. Aleluia, olha aqui para mim. E Jesus, ao escolher esses 12, sempre no meio de uma multidão, tem aquele que mais se dedica, tem aquele que quer buscar mais, tem aquele que se dedica mais, tem aquele que quer ficar mais perto de Jesus, tem aquele que não quer largar do pé de Jesus. Aleluia. E Jesus escolhe 12. Por quê, pastor? Porque quando eu pego 12 e eu consigo fazer uma transferência de ensinamento, e eu consigo alimentá-lo com o poder da palavra, o que é que vai acontecer? Estou preparando outros discípulos, outros mestres, boca de Deus, que possivelmente lá na frente poderá me substituir. Só quem está me entendendo, diga glória a Deus. Os ensinamentos de Jesus ele nunca profetizava antes de ensinar. Jesus ele nunca pregava antes de ensinar. A melhor maneira que Jesus ele descobre, aleluia, a ensinar a multidão, era por meio de parábolas. A gente entende que parábola é uma espécie de história em que é criado um texto, depois esse texto, essa história é interpretada, que leva a multidão ao entendimento dos fatos que Jesus está aplicando. E Jesus era especialista em pregar em palavras, em ensinar por meio de parábolas. Glória a Jesus. As parábolas de Jesus ficava marcado. Eu me lembro que certa feita Jesus, ele termina de ministrar uma parábola, e ele traz a sua revelação, a sua explicação. A multidão faz uma comparação entre Jesus Cristo e os escribas e fariseus. Por quê? Porque eles conheciam a antiga Torá. Aleluia. Um fariseu, ele pegava a antiga Torá ou o Pentateuco e ele estudava. Se você perguntasse para ele, ele sabia cada versículo, ele conhecia todo o enredo, toda a história bíblica, a história extra-bíblica. Ele conhecia de cor e de salteado, sem precisar abrir a carta magna. Glória a Jesus. Só que quando Jesus ele ensinava, pregava e profetizava, a multidão olhava para Jesus e dizia: mas que homem é esse, que quando abre a sua boca, abre com autoridade? Mas que homem é esse que quando abre a boca é diferente? Mas que homem é esse que quando prega, prega com convicção e prega com autoridade? Você pode adorar esse Jesus? Você pode adorar esse Jesus nesta noite? Escute isso. O ministério de Jesus, uma das coisas que marcaram a terceira, e eu corro para encerrar, o ministério de Jesus. A Bíblia diz que no final do seu ministério, ele reúne os discípulos. Jesus ele reúne os discípulos em uma mesa e vai fazer a última celebração da ceia. E ele deixa bem claro, aleluia, que no meio daqueles haveria um de vós que vos iria trair. Olha aqui para mim, segundo a história, essa mesa não era uma mesa quadrada como de costume a gente vê, a gente tem dentro da nossa casa. Era uma mesa redonda. Por quê? Porque mesa redonda retrata igualdade. Mesa redonda não tem cabeceira, mesa redonda não tem posição de destaque, porque Jesus, ele não veio para ser servido, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E nesta mesa eu vejo três propósitos. Primeiro,
Quando fala-se em mesa, a gente entende que fala de comunhão, porque uma boa família, todas as vezes, principalmente quando chega o final de ano, a maioria das famílias faz questão de reunir todos os componentes para uma ceia de Natal, e se reúne todo mundo em uma mesa. Nós chamamos isso de comunhão. Oh glória, tem gente que chama de união, mas falando de Jesus, a gente fala de comunhão, aleluia. E na mesa Jesus ele deixa bem claro: no meio de vós há um traidor. Então o primeiro propósito aqui da mesa é comunhão. Repita comigo: comunhão. Mais alto, diga: comunhão. Glória a Jesus. O segundo objetivo é a revelação. Olha aqui para mim. Jesus poderia ter revelado quando deu o ensinamento no sermão da montanha. Jesus poderia ter revelado no dia da manifestação, quando ele pergunta: quem que vocês acham que é acerca do Messias? Aí alguém da multidão, não é os discípulos, alguém da multidão diz assim: João Batista, Elias, Moisés, um dos profetas maiores, um dos profetas menores. Talvez citaram até Enoque. Pedro se levanta e diz: eu sei que tu és o Cristo, eu sei que tu és o Deus vivo. Traduzindo nos dias de hoje, aleluia. Jesus poderia ter revelado naquele dia, só que Jesus ele prefere preparar um banquete. Jesus ele prefere preparar uma mesa. E quando falamos de mesa, falamos em revelação. É onde Deus mostra verdadeiramente é onde Deus revela verdadeiramente quem está contigo, quem está apoiando o teu ministério, quem verdadeiramente está pronto a contrapartida, a te ajudar. E a Bíblia diz que naquele dia vai haver uma revelação na mesa da comunhão, porque quando a gente olha para a mesa da comunhão, a gente entende que Jesus está preparando uma revelação. Só quem está me entendendo, diga glória a Deus. Escute isso, ele está descendo do monte. Jesus Cristo, ele está descendo do monte, e os discípulos não têm ânimo para orar. E ele desce a primeira vez e diz: nem por uma hora pudesse orar. Glória a Jesus. Ele volta para o monte, e segundo o contexto, ele entra dentro de um jardim fechado, em um lugar chamado Getsemane, apertado, cheio de espinhos, segundo a história, e vai ter intimidade com o Pai. E quando ele desce pela segunda vez, muito obrigado, a Bíblia diz, olha para mim, a Bíblia diz que os discípulos estão dormindo, e Jesus Cristo diz: basta, porque o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Jesus é levado como se levava antigamente o povo cativo. Ele apanhou, ele foi humilhado, ele teve as suas vestes rasgadas, mas mesmo assim Jesus Cristo, ele não abriu a sua boca para dizer que está doendo. Jesus ele nunca abriu a boca, se fosse nos dias de hoje, para dizer: eu vou sair daquela igreja, eu não gosto daquele pastor, eu não gosto da forma que eles pregam, que eles cantam ou que eles profetizam. A Bíblia diz que ele fica calado, 39 chibatadas, 39 ou uma quarentena de chibatadas, e ele levou. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que ele não abriu a boca para nada. Escute isso, a Bíblia diz que há um caminho chamado caminho de cruz, caminho de crucificação. E Jesus disse para os seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu vou repetir: aquele que quiser vir após mim,
tome a sua cruz, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deixa eu lhe dizer uma coisa: vale a pena deixar a sorveteria de lado, para hoje vir adorar esse Jesus que reina e vive para todo sempre. Vale a pena estar na sua presença. A via da crucificação, olha aqui para mim, no seu final, eu entro aqui na parte mais importante. A Bíblia diz que havia um lugar chamado Gólgota. Repita comigo: Gólgota. Mais alto diga: Gólgota. Esse lugar é um lugar terrível. A visão era de um lugar de rocha, segundo a história, e a sua formação, para quem olhava, dava a entender que estava vendo o desenho de uma caveira. Então, por isso, traduzindo, quer dizer lugar da caveira. O propósito da via da crucificação era pegar o condenado com a cruz e obrigá-lo a carregar a parte horizontal da cruz, porque a parte vertical já ficava pregada no Gólgota, esperando o salteador chegar, conduzindo a sua própria cruz. Só que no meio do caminho é uma surpresa. Repita comigo: no meio do caminho, diga: Jesus vai preparar uma grande surpresa. Alguém enxerga um homem chamado Simão, Cirineu, que não é um cidadão de origem judaica, que não nasceu no meio do povo hebreu. Só que a história diz que ele é convertido ao judaísmo. E quem era convertido ao judaísmo na semana da festa da Páscoa saía de diversos países, e a primeira coisa que eles levavam era uma túnica branca. Por que uma túnica branca, pastor? Porque na cerimônia, glória a Jesus, na cerimônia dentro do Santo dos Santos, pegava assim um cordeiro, feria ele, glória a Jesus. Aí o sacerdote, o sumo sacerdote, pegava pelas suas pernas traseiras, dava 7 giros em volta do altar. Aquele sangue, o sangue do cordeiro se espalhava, reverendo pastor Dilson, em cima do altar. Ó glória! E o sangue do cordeiro purificava, trazia um simbolismo de purificação daquele lugar, daquele altar e daquele povo. Aleluia! Os judeus, ou os convertidos ao judaísmo, ficavam esperando na entrada da porta do templo. O sacerdote, ele vinha com uma esponja, que a segunda tradução quer dizer risopo, é uma planta que é semelhante a uma esponja. Ele chegava no altar, encharcava o risopo com o sangue do cordeiro, chegava na entrada da porta do templo e começava a lançar onde estavam os homens vestidos de branco. Aquela mancha de sangue começava a manchar a roupa branca, e aquilo para um judeu era uma satisfação, porque aquela mancha de sangue representava que eles estavam sendo marcados pelo sangue do cordeiro. Jesus está marcando. Eu estou pregando para pessoas que já estão marcadas, que já foram marcadas, que a única mancha que tem nas suas vestes é a marca do sangue do cordeiro. Você pode adorar o Senhor. A marca do sangue do cordeiro. Tiraram Simão, Cirineu, e obrigaram a Jesus a carregar a cruz, ou ele a carregar a cruz junto com Jesus, até chegar no Gólgota. Só que no Gólgota é um lugar que ninguém quer subir. O Gólgota é um lugar que ninguém está presente, porque é um lugar onde corpos foram levados para lá e permaneceram lá. Era uma espécie de cemitério rochoso ao céu aberto. Gólgota, para quem conhecia a via da crucificação, sabe-se que era um lugar em que quem subia vivo não descia de lá, morria lá mesmo. Só que quem está subindo no Gólgota
não é nenhum tipo de profeta como no Antigo Testamento. Quem está subindo no Gólgota, aleluia, não é alguém que apenas vai perder a sua vida, ou alguém que mais uma vez vai perder a guerra para a morte. Quem está subindo no Gólgota já era o Verbo encarnado, já era o Deus manifestado na terra, que veio para cumprir a sua missão. Oh glória, que veio para cumprir a sua missão. Você está me entendendo? Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu entendo que as passadas de Jesus é diferente. O comportamento de Jesus, ao notar o comportamento dos demais, é diferente, porque ele não se desespera, porque ele não chora, porque ele não murmura, porque ele não tenta defesa própria, ele não tenta se justificar, porque quem está subindo no Gólgota aqui é diferente. Oh glória a Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus ele chega no Gólgota, que eu quero interpretar como lugar da morte, aleluia, tem dois salteadores. Quantos salteadores? Quantos? O texto diz: um na direita e o outro na esquerda. Aí pegaram Jesus e colocaram no meio. Colocaram aonde? No meio. Só que tem um problema, porque a cruz que era feita 3 dias antes, segundo a história da crucificação, e quem estava lá era Barrabás. Mediram a cruz, o tamanho de Barrabás e a cruz era para ele. Quando foram pregar o prego, todos conhecem a história, não dá, e tiveram que puxar o braço de Jesus até todas as junturas se desconjuntar, a bater o prego na cruz. Sabe qual é a maior dificuldade de um carregador de cruz? Não é o peso dela. Antigamente os heróis da fé, os nossos mestres, dizia que não podemos cortar a nossa cruz, que quando chegar em um lugar, em espécie de ponte para atravessar, a cruz está faltando um pedaço. Sabe qual é a maior dificuldade da cruz? Não é apenas o caminho estreito, porque o caminho é estreito e apertado. A maior dificuldade da cruz, no caminho da crucificação, de carregar a cruz, não é a renúncia, deixar muita coisa para trás para seguir a Jesus. Mas a parte mais complicada da cruz é que quando o Espírito começa a te puxar, a colocar na medida que Ele quer, não dá. Aí Ele começa a puxar, e quando puxa, dói. Quando o Espírito começa a puxar e diz: ó, chegou a hora, tu precisa entrar na medida da cruz. A gente não quer largar, a gente não quer renunciar. A maior dificuldade aqui é ser colocado na medida da cruz. Só que eu venho como profeta para lhe dizer que pode até doer. Eu vou repetir, pode até incomodar. Oh glória, mas se quem entrou aqui hoje estiver fora, hoje será o dia do Espírito de Deus te colocar na medida da cruz. Na medida da cruz. Aleluia. Gólgota é um lugar que muita gente subiu vivo e talvez desceu morto. Só que Jesus vai virar a página da história. Eu vou repetir, Jesus ele vai virar a página da história, porque é um lugar que muita gente subiu vivo e desceu morto. Eu vejo Jesus dizendo: eu vou subir vivo e vou descer vivo. Pastor, isso é loucura? Não, parece loucura, mas não é. Eu vou repetir, Gólgota é o lugar onde, eu estou interpretando, onde Jesus decidiu, determinou subir vivo e descer vivo, para o nome de Deus Pai ser glorificado. A Bíblia diz que a morte não matou Jesus. Olha aqui para mim, a Bíblia diz que a morte não matou Jesus. A morte não teve o privilégio de tocar na vida do Verbo encarnado, o homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus. Por quê? Porque o Gólgota foi o lugar, aleluia, onde Jesus começou a mudar a história da humanidade.
O estado de pregação foi uma preparação, o estado de ensinamento e de milagres foi uma preparação, mas o início do cumprimento da manifestação da graça, segundo o contexto bíblico, começou no Gólgota, porque diante do nosso inimigo, ou diante do mundo, estava todo mundo condenado, e condenado aqui estava todo mundo morto. Só que quando Jesus chega no Gólgota, eu vejo ele dizendo: eu estou chegando vivo e olhando para todo esse povo. Para quem achou que todo mundo estava morto, é a partir do Gólgota que eu vou começar a dar vida. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Aleluia! Eu fecho a mensagem aqui agora te dizendo que o Gólgota para muitos era lugar de morte, era lugar de derrota, que o Gólgota para muitos era apenas um lugar de sofrimento, de cumprimento de sentença. Mas quando Jesus pisa lá, ele quebra o primeiro protocolo. No lugar que era morte, daqui para frente vai ser vida. No lugar que era sofrimento, acabou. No lugar que era morte, acabou. Olha aqui para mim, ainda vai acontecer 3 coisas. Quantas coisas? A primeira, Jesus ele vai falar com o Pai. A segunda, ele ainda vai pregar e vai haver conversão de almas. Eu vou repetir, no lugar que era lugar de morte, houve conversão de alma. Eu vou repetir, Jesus pregou no Gólgota, e no lugar que era lugar de morte, um ladrão, um salteador que está ao lado de Jesus diz: eu sei que tu és o Cristo, e tem uma coisa, há algo diferente que me toca, há algo diferente que me dá a certeza de que tu és o Cristo, e eu te peço, lembra-te de mim ainda hoje, quando entrares no paraíso. Então no lugar que era morte, Jesus pregou, Jesus profetizou, e a alma se rendeu aos pés da pregação do Todo-Poderoso. Ainda não está perdido na tua casa, ainda não está perdido o teu casamento, ainda não está perdido o teu marido, ainda não está perdida a tua família. A demora é só Jesus liberar a palavra. A demora é só Jesus liberar uma palavra. Quando a palavra ser liberada, o milagre vai acontecer. Quem pode levantar essa mão para adorar? Quem pode levantar essa mão para adorar? Quem pode levantar essa mão para adorar? Fica de pé que eu só quero orar, eu já encerro aqui. Coloca a mão no teu coração. Senhor Deus e eterno Pai, eu te agradeço por tudo e te agradeço por esta mensagem, porque é o dia, Pai, em que nós lembramos a sua morte, mas celebramos a ressurreição daquele que vive e reina para todo sempre. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e já preparou-vos lugares, deu direito de salvação eterna. Eu abençoo a cada vida aqui presente, eu abençoo, meu Deus, a cada vida aqui nesta hora. Cuida, abençoa nesse momento íngreme e solene, Pai, que nós precisamos participar e confirmar que fazemos parte do teu corpo, do corpo de Cristo. Oh glória, Jesus, estamos aqui para te adorar. Abençoe a cada vida, transforma esse ambiente que parece estar perdido, transforma esse ambiente que parece ser lugar de enfermidade, que parece ser lugar de morte, que parece ser lugar de maldição. Eu profetizo em nome de Jesus que tudo isso será quebrado. A tua palavra nos garante que onde o Senhor está, alguma coisa acontece. E que eu já quero fazer desta oração uma oração profética, que ainda hoje, antes do meia-noite, novidades de vida irá acontecer. Que Deus em Cristo vos abençoe.